Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que as pessoas estiverem vendo, né? Então, hoje nós estamos em 2025, reiniciando o nosso estudo do Pão Nosso aqui no nosso grupo, né? Com a graça de Deus, é muito bom estarmos todos novamente aqui reunidos, não é? E retomando o nosso estudo do livro Pão Nosso, hoje nós vamos falar do capítulo 25. Quem vai nos agraciar com essas pautas, né, do livro vai ser a Vera. Então, Verinha, te convido para fazer a prece de abertura, tá? Bom, vamos lá. Vamos fechar os olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a todos os mentores da Casa de Emmanuel, guiando o nosso estudo para termos o melhor entendimento desse estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vou compartilhar aqui a tela para Uhum. começarmos, tá bom? Todos vendo? Uhum. Não, no meu saiu tudo. Agora sim. Espera aí, que eu estou fora do lugar, né? Aqui. Esse é o 25? Sim, Nossa, capítulo 25. sim. Vamos começar aqui. Capítulo 25 do livro Pão Nosso, nas estradas. Vou ler aqui o versículo. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus. Marcos 4, 15. Falar um pouquinho desse versículo, que nos mostra, né, que o título é mais ou menos o que vai fazer o nosso estudo. O próprio título já diz, né? O título está atrelado a uma passagem bem conhecida, como a parábola do semeador, né? Essa palavra é semente, que vão ser faladas aqui, e estão contidas nos três evangelhos, de Lucas, no 9:8, no Marcos, desculpa, Lucas capítulo 8, Marcos capítulo 4 e Mateus capítulo 13. No Evangelho, Jesus estabelece para nós vários tipos de solos, quer dizer, entre aspas, né? Como a margem do caminho, junto ao caminho, próximo ao caminho, e onde as sementes caem, que é perto do caminho, mas não é o caminho, né? Ele dá várias opções, mas o caminho é que também dizemos aí o caminho do meio, o equilíbrio. Uhum. Tudo fica subentendido que nós precisamos ficar atentos para não errar. Quer dizer, sempre buscando o caminho do meio, que nada mais é do que o equilíbrio. A estrada no Evangelho é o progresso, é o nosso movimento. As margens do caminho nos mostram estagnação. E isso não é bom, porque nós não devemos ficar estagnados. Para isso, nós estamos nessa reencarnação, para cada vez melhorar mais, né? Agora eu vou ler um pouco já da lição, para depois falarmos sobre ela. Aliás, alguém quer falar aí sobre esse versículo? Não sei se a Júlia já vai conseguir, ou alguém. A Júlia ainda não conseguiu entrar. Tá com problema. Eu só esqueci de uma palavra. Também no próprio versículo fala de Satanás. Não existe a figura representativa como nós estamos acostumados a ver em todos os lugares. E Uhum. sim são os espíritos como nós, endurecidos, ainda no egoísmo, vaidade, revolta e outros, que atrapalham. Né? Ali no versículo também fala que Satanás vem logo, né, para atrapalhar. Então, o Satanás aí, no caso, são os espíritos ainda endurecidos. Sim. Agora sim que eu vou ler o primeiro. É, Je- deixa eu dar uma palavrinha aqui, né? Realmente desse capítulo, né, de Marcos, né, que ele fala do versículo, né, de Marcos, né, do semeador mesmo, né, da parábola do semeador, isso que vem, né? Isso. Você falou. Uhum. Então, é aí que ele fala assim, a palavra Jesus semeava, né?
ele estava no barco lá falando com as pessoas. Então, essa questão da semeadura, né, que tem as partes que caem em terreno árido, que caem entre Uhum. o terreno assim, que não cria raiz, né? São mesmo assim, Sim, as pessoas têm aquela boa vontade, quer conhecer Jesus, se impressionam com o que ele fala, mas não tem assim ainda o empenho realmente, né? Com qualquer problema, qualquer deslize na vida da pessoa, ela esquece logo daquilo que foi plantado e sai do caminho, né? E a questão sim, dos espinhos, depois que também é jogado e cai em terreno espinhoso, e os espinhos acabam sufocando a semente, né, que vai crescendo e assim mata, né? Já é a sim. personificação desses espinhos são como as coisas da terra, né? As coisas da Uhum. terra, as paixões terrenas, né, que acabam nos desviando, né, nos tirando do propósito desse caminhar nosso, né, e aí acaba nos desviando, nos sufoca, né, que tem tantas, vamos dizer, distrações na terra, né, que nos tiram do caminho. Então é preciso o solo estar preparado para que a semente realmente germine, né, que é o que ocorre com algumas pessoas. Elas já estão mais assim determinadas, né? Isso tem muito a ver com a determinação. E como bem disse a Vera, a questão de Satanás, que a gente sabe, essa simbologia, né, ela não existe, são apenas os espíritos mesmos mais Isso. inferiores, que ainda estão equivocados aí nos trabalhos do mal, né, que acabam prejudicando também essa nossa caminhada. Por isso que é Isso. importante permanecermos vigilantes, né, com isso. Isso. Hum? Exatamente. Pode falar, Vera. Ó, o primeiro, né, apóstolo aqui. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. O que ele quer dizer com isso? Que o Mestre segue passando por todos os caminhos do mundo e que alcança todos que estão no bom caminho, né? Quer dizer, aqueles que já conseguem ficar equilibrados e seguir uma linha reta. Sabemos que Jesus está sempre perto de nós para encontrarmos este caminho e o equilíbrio. Nós sempre temos ajuda, mas aqueles espíritos mais endurecidos acabam não encontrando porque sempre aquelas mesmas palavras, né? O egoísmo, a vaidade, o orgulho, a presunção, todos esses são os pecados capitais, né? Estão sempre com as pessoas, com algumas pessoas que atrapalham o seu caminhar. Isso é o que eu defino nessas primeira linha aqui. Sim. Alguém quer falar? Júlia, vê se teu áudio está Ela bom não deve. agora. Fala aí, Julinha. Abre seu áudio aí para ver se eu consigo te ouvir. Virou a câmera. O teu áudio, abre o áudio, Júlia. Não está conseguindo? Então, quando eu falo assim, se você conseguir, pode me interromper, tá? Vou falar aqui, Jesus, né, o caminho permanente para o divino amor, né? E a frase, uma frase pequena, mas que tem muito conteúdo, né? Que fala assim, caminho permanente. O que quer dizer com isso, né, Jesus? Não é? Ele é o caminho permanente. Como diz, Jesus está sempre conosco, desde o Uhum. princípio da criação do mundo, né, até os dias de hoje. Então, é um caminho permanente. Além da sua palavra, né, de toda a semeadura que ele fez no decorrer da sua permanência aqui na Terra, né, esse caminho permanente, ele não vamos dizer assim, não fica fora de moda, não sai isso aí já está ultrapassado. Não, é o único caminho que nós temos para seguir, não é? Por isso que ele é o caminho permanente. Não importa o tempo, sempre teremos que estar nesse caminhar constante, não é? Porque ele já deu todas as informações, e elas estão aí para quem quiser, né? Então, quer dizer, hoje não tem mais a questão de dizer assim, eu não sabia.
né? Selma, Oi, Júlia. vocês estão em qual parágrafo? No Primeiro? primeiro, No primeiro, primeiro, no primeiro. sim. Então, eu não sei o que Como? vocês já falaram com relação ao primeiro texto, né? É da O que parábola você, do semeador que nós É, explicamos. se vocês comentaram a respeito Tem, da palavra Satanás, vocês Sim, já tem, abordaram tudo isso? sim. Né? já. E o porquê, né, dessa situação toda, essa curiosidade da Palestina com relação Mas isso aí à você Sim, pode isso sim. falar. semeadura e tudo mais? Isso aí você pode Isso falar. não, isso Não, não. pode Não? falar sobre isso. Então, porque assim, quando a gente tenta tirar esse contexto da época, né? O que na realidade esse versículo traz para a gente, né? Ele traz que para nós que as distrações do mundo e as interferências também espirituais são essas adversidades que nos afastam dos ensinos do Mestre Jesus. Então, tudo isso faz com que a gente se afaste, né, do roteiro, né, desse tal roteiro que a gente precisa seguir. Né? E quando a gente fala, né, a respeito desse plantio da época da Palestina, né, da época de Jesus, quando a gente fala, a gente pensa na nossa atualidade, o plantio de hoje, a gente tem o quê? A gente tem uma terra arada, né? Arrumada, adubada, para a gente colocar as sementes. Na época da Palestina, de Jesus, eles faziam a colheita e logo a seguir eles jogavam as sementes. Depois que as sementes eram jogadas, é que junto ali com aqueles pedregulhos, com as ervas daninhas, aí que passava o jumento com o arado para, entendeu? Quer dizer, então, quando Jesus traz esse contexto ali da época, que ele foi jogando as sementes, elas foram caindo porque aquela areia, aquela terra não era adubada e conservada como uma terra hoje. Né? Então a gente tem que entender, caiu no caminho, caiu nas pedras, porque o terreno não tinha sido arado. Então, assim, o contexto da época é esse da semeadura, tá? E quando ele fala aqui, né, que Jesus é o nosso caminho permanente, vocês já leram esse? E vocês leram Já. também junto dele, Não, segue. Vocês não, já leram o segundo? Não, 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 só vou ler ele. Não, agora. né? Vou ler agora. Então, aí o que eu trouxe aqui para a gente pensar junto? Né? Eu trouxe o seguinte: quando ele fala que Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Por quê? Jesus trouxe como orientação, como exemplo, as possibilidades para o entendimento de vivenciar o Evangelho. Foi isso que Jesus trouxe para nós, o meio de como vivenciar o Evangelho dele. E o que é esse Evangelho? É a mensagem de Deus, que é uma mensagem de quê? De amor, que o Pai é misericordioso, bom e justo. Né? Então, eu acho que é para começar aí, né? Eu vou deixar meu áudio ligado, porque eu não estou conseguindo me ajeitar aqui com esse celular novo, tá? Bem, sem problema. Então, vamos continuar? Alguém mais Vou quer ler comentar alguma coisa? Não, então vamos continuar, né, Vera? o segundo versículo aqui. Segundo, junto deles seguem, esperançosos, todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. O que eu posso falar um pouco sobre isso? Jesus não percorre os caminhos sozinhos, e sim com os seus colaboradores mesmos, né, os seus seguidores, vamos dizer assim. E com o passar do tempo, mais pessoas se juntam à caravana do bem, pois os corações já despertos seguem por esses caminhos como as novas sementes. E para encontrar o caminho do meio, o caminho certo, precisamos de vontade e harmonia. E no capítulo 3 do livro Boa Nova, nós encontramos já uma boa colocação sobre isso. Tipo um manual de conduta de vida, onde há compromisso, renúncia às ilusões e a verdade. Quer dizer, esse é o que eu tenho que falar sobre o 2. Sim. Alguém mais quer falar? Linha, pode falar. Então, eu quero fazer um comentário também desse parágrafo,
Porque, assim, quando a gente fala do evangelho, né, o evangelho não é algo que a gente pode vivenciar somente dentro dos templos religiosos, né? Então, o que acontece? Às vezes, porque dentro desses locais somos todos bonzinhos, até a nossa voz modifica. Todo é irmão, né? Não é Sim. essa a proposta do roteiro, né? Que o mestre traz para nós. Porque esses locais, eles devem servir para nós como treino, para que a gente possa aprender a se fortalecer, né, para trabalhar isso no nosso dia a dia, né, no nosso plantio, né, nas nossas sementes, que a gente precisa trabalhar nesses solos, primeiro no nosso solo, né, que ainda tem que ser muito adubado, arado, para que essas sementes possam crescer sadia. E a gente aprenda a semear essa boa semente também no coração do outro, né? Na terra do outro, né? Então a gente precisa, por quê? Porque essa lei universal, que é essa lei de amor, ela já está inscrita na nossa própria consciência. Isso a gente não precisa aprender nos templos. Isso. No templo a gente se fortalece, Uhum. mas o aprendizado da lei já está em nós. Já está em nós, isso mesmo. Isso Fortalece e às também, vezes tem até também acho. aquele estalinho, né, do despertar, porque está na consciência, mas muitos ainda estão Sim. dormindo com relação a isso. É, Então, é. a religiosidade, ela ajuda, né? As pessoas não têm nada a ver com religião, mas a religiosidade, independente de religião que escolher, né? Ela ajuda muito nesse despertar da consciência Exatamente. para a humanidade, né? E o estudar também é importante, estudar, porque o estudar faz parte dessa consciência. O espírita precisa estudar, não é só estudar, é vivenciar, mas estudar é muito importante, eu Sim. acho. Conhecimento não Verdade. ocupa espaço, sempre falamos isso, né? Não. É muito E eu acho que importante para facilita, o estudar facilita a mudança da gente, porque a gente Sim. compreende melhor por que que a gente não pode cultivar raiva, porque a gente compreende, então começa a ficar mais fácil até não cultivar, né? Uhum. Sim. Isso aprendendo, é a gente vai importante. se libertando das Isso, nossas imperfeições, das nossas mazelas isso, ainda, né? isso, Nos ajuda a isso, melhorar isso em Verdade. nós, isso, né? isso. Exatamente. Vamos para a terceira? Vamos Não. continuar. Peraí. Dessa via bendita e eterna, engraçado, saiu coisa para mim, mas eu tenho aqui no livro. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes de luz celestiais para o homem comum. O que eu posso falar sobre esse três aqui? Em todo coração, por mais iniciante que seja, se existir sinceridade, acontece a purificação interior. Isto quer dizer que os discípulos já têm a tomada de consciência que gera autonomia. Quer dizer, todos nós temos essa sementezinha, né? Como nós as desenvolvemos é que modifica. Então, como todo coração, mais iniciante que seja, existe sinceridade, boa vontade, estudo, tudo isso vai melhorar essa sementezinha, vai fazer frutificar essa sementezinha. Alguém quer falar mais? Eu tenho. Eu vou também fazer esse comentário, né? Porque Deus, a gente tem que pensar também assim, né? Deus sendo essa máxima expressão do amor, né? Porque quando a gente pensa em Deus, a gente pensa nesse Pai amoroso, justo e bom, né? Então, ele é uma expressão do amor. Ele não nos dá tudo que nós pedimos, mesmo ele sendo bom, né? Embora nos oferte tudo que nós necessitamos. Então, nós temos tudo que necessitamos, embora muitas vezes não temos o que pedimos, né? Agora, o que é mais necessário para que a gente possa trabalhar com o que nos é ofertado por Deus? A gente precisa semear,
nessa terra, né, que é primeiro o nosso coração, né, esse aprendizado, mas a necessidade que a gente saia dessa escuridão, dessas sombras, que muitas vezes nos mantemos cativos pela nossa ignorância, seja pela nossa acomodação, ou seja pelos nossos vícios. Então, nós necessitamos primeiro esse sair para semear, mas para eu sair para semear, eu necessito sair dessa escuridão primeiro, né? Para que eu possa receber tudo isso que o Pai me oferta. Não o que eu peço, mas o que eu tenho já para que o meu plantio seja livre, bom, para que a minha colheita seja proveitosa. Foi importante o que você falou, viu, Júlia? Muito importante. Exatamente. Alguém Perfeito. mais? Porque senão a gente não interioriza a mudança. Fica só repetindo coisas, mas não interioriza. Tem que interiorizar, tem que viver aquilo. Tem que ficar, puxa, como eu sou raivosa, puxa, como eu sou egoísta. A gente tem que ter isso, né? Exato. Não, a gente não sai do lugar, não. Fica só falando coisas e não vivendo dentro de nós, né? Achei muito importante tudo o que você falou, muito importante. Continuando, Vera. Vamos lá, continuar? Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido, né? Vamos ver. O que eu tenho a dizer aqui? A maneira pela qual as sementes chegam é muito sutil, né? Elas chegam, depende da pessoa e do momento, né? Da evolução, chegam sutil. Em geral, é com silêncio, sem vaidade e com muito conhecimento. Sabemos que acontece quando trocamos os velhos comportamentos pelos novos adquiridos, com fé e vontade. E, às vezes, queremos pular etapa, o que gera dificuldades. Não adianta nós termos pressa, nós precisamos ir paulatinamente, né? É mais fácil e, com isso, nós podemos aprender melhor, como o caso do estudo, que estamos falando ainda há pouco. Só através do estudo você consegue absorver mais, né? Prender a coisa dentro de você. Então, é o que eu tenho a dizer. A lógica se impõe, né? Então você não tem como não tentar melhorar, né? Sim. Mas desde que você entenda, né? Porque tem Não, muitas claro. pessoas que nem percebem que são vaidosas, que são egoístas, que são isso, são Também. aquilo. Quando você já sabe que você tem esse, vamos dizer, defeito, vamos dizer assim, e você consegue, quer melhorar, eu acho que já é um passo assim, muito grande para chegarmos a algum lugar. Né? Porque tem pessoas que nem sabem que existe esse problema dentro delas. Não, e se acham ótimas. Pois é, muitas vezes, né? É difícil, né? É uma Eu aprovação, né? sei que é difícil, sim. Eu quero também fazer uma colocação com relação a essa palavra, né, que Emmanuel coloca aí para a gente no texto. A gente sabe que sempre o Emmanuel traz para nós algumas palavrinhas que são importantíssimas dentro de todo o contexto. Então, quando ele fala para nós que para que o tesouro não lhes passe despercebido, aí a gente vai lembrar, né, o que o próprio Jesus nos disse, né? Não acumuleis tesouros na terra que podem ser corroídos e roubados. Aí, quando ele fala desses tesouros, né, eu pensei também nos tesouros. Os tesouros de Deus são os bens espirituais. Né? Quais são esses bens espirituais que nós podemos ter e levar? São os nossos conhecimentos, são as nossas virtudes, as nossas qualidades morais. Então, é o amor, tudo isso que a gente precisa trabalhar aí nessa semeadura, né?
essa nossa sabedoria, a nossa paciência, a paz, a coragem, a fé, solidariedade, justiça, honestidade, altruísmo, tanta coisa que nós precisamos trabalhar para que a gente possa o quê? Né? Cultivar esse terreno, né? Para que a gente possa ter essa verdadeira colheita. Por quê? O evangelho, ele está no mundo, Jesus trouxe esse evangelho, né, para nós, o Espiritismo nos traz para nós um outro entendimento dessas palavras do Mestre Jesus, né? Ela não está no mundo para isentar a gente dos desafios. Não. Ela tem. A gente precisa desse aprendizado para que o nosso progresso se efetue. Então, nós temos o exemplo do Mestre, nós temos todo o trabalho realizado pelos discípulos, né, pelos apóstolos, por todos esses que vieram antes de nós. Para quê? Para que isso sirva para a gente como aprendizado. Isso não vai nos isentar da parte que nos cabe dentro dessa obra. Então, a obra é nossa e a gente precisa realizar ela. Perfeito. Vamos, então, continuar. Deixa eu abrir aqui. Bom, vocês estão vendo? Sim, já vi. Sim. Sim. Bom, vou lá. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Para mim, eu não consegui, assim, pesquisar muito sobre essa parte, que quase que aqui já está o que temos a dizer, que essa semente vai vir sempre para todo o coração de bem na terra, né? Quando nós tivermos já conseguido sair daquele movimento todo, do egoísmo, da vaidade, essa coisa toda, nós já vamos conseguir a semeadura. Então, eu não consegui fazer muita pesquisa em relação a esse parágrafo. Se alguém tiver mais, podem falar. Então, desse parágrafo, né, quando ele fala que a semente santificante virá sempre, eu coloquei aqui que a mensagem do Cristo, ela é ofertada a cada um de nós, sempre e em todo tempo. Porque essa semente é a mensagem do nosso Mestre Jesus. Sim. Mas tudo que é ofertado e não entra em movimento, o que acontece? Deteriora. É a mesma coisa a água parada, né? Então, se não colocamos o evangelho em prática em nossa vida, foi o que eu falei ali, né? O evangelho está como um roteiro, né? Ele não vai nos isentar das dores, né? Que a gente necessita passar aqui, né? Mas ele vai nos dar o quê? Um conforto. Por isso ele é o consolador prometido, né? Então, se esse ensino não nos move, não muda a nossa maneira de pensar, não muda a nossa maneira de agir, de sentir e de interagir com quem está à nossa volta, ou dentro desse círculo de atuação da nossa vida, nós estamos o quê? Tendo todo o conhecimento, toda essa semente santificante, e ela está o quê? Apodrecendo, né? Porque ela vai deteriorar. Então, é necessidade que eu tenha o conteúdo, como vocês falaram aí do estudo, né? O importante do estudo, sim. Mas se ele não me modifica, ele não faz sentido na minha existência. Eu só vou ter conhecimento. Agora, eu preciso, pelo menos, fazer esforços. E no Livro dos Espíritos, uma pergunta que Kardec fez, são pequenos esforços para que a gente possa sair, né, dessa confusão que muitas das vezes nós nos encontramos. Muitas das vezes pela nossa própria rebeldia, né? Então, a gente precisa, iniciando o ano, é mais uma proposta, né, uma virada de oportunidades. O que eu vou fazer com todo esse conhecimento? Eu preciso semear a boa semente, para que eu possa ter boa colheita.
Deixo para vocês aí também. Perfeito. Porque a semente, né, a gente também coloca ela ali, é a própria palavra de Jesus, não é? Que saiu, né? Então, quer dizer, Uhum. são palavras santificantes. E ele diz assim, virá sempre, mesmo para aqueles que não querem, fecham seus olhos, não abrem seus corações, ela sempre vai, em momentos da vida, né, em todos os percalços, ela vai estar ali sendo apontada de alguma forma. Aí, como eu disse a Júlia, a pessoa às vezes não adianta, ela não se modifica, mas nesse decorrer do caminho, ela vem. A palavra sempre é dita através de pessoas, num outdoor, num livro, em algo. Para quê? Para ter esse chamamento, esse despertar, né, do ser, né? Mas ela nunca deixa, porque isso aí é a benevolência do Criador. Ele não desampara ninguém, em todas as circunstâncias. Ele sempre vai te dar o caminho, né, para que você siga, para você sair de uma condição ruim, da condição que você está, para que você vá para uma situação melhor. Então, ela está sempre aí, né? Agora nós temos aquele olhos de ver, ouvidos de ouvir, para poder realmente Uhum. pegar essa semente santificante e colocar ela na nossa vida, em Em prática mesmo, prática, né, Julinha? com certeza. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos continuar? Vou continuar aqui. Então vai, Vera. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida espontaneamente, a bondade invisível, distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor, né? Quer dizer, dá oportunidade a todos, né? E o que eu posso falar sobre isso? Que nós temos a oportunidade e acesso. Não sofremos imposição nenhuma, né? Ninguém nos impõe, nem Jesus. E sim uma oportunidade de acesso. Somos convidados. Por exemplo, no livro de Emmanuel, Falando a Terra, tem uma passagem que diz que a gazela, eu não tenho a passagem toda aqui, tá? Mas que a gazela representa a leveza, a alegria, a pedra representa a dureza, a estagnação, né? A teimosia, que precisa de mais energia. Porque realmente né? Nós precisamos de leveza e não adianta ficar estagnado, que estagnação, para mim, é sinônimo de teimosia. Você fica parado e não quer continuar. E nós podemos ter acesso a todos os ensinamentos. E ninguém impõe a gente, né? Nós é que devemos usar o bom senso e compreender e seguir o caminho ou não. Desse parágrafo, a Vera falou aí dessa gazela, né, que o Arthur traz isso lá no estudo dele, Isso, porque isso. é o despertar, porque a gazela ela desperta com o toque do sino. Agora, a pedra, ela precisa da brutalidade, Sim. do instrumento que quebre, para que ela desperte para montar algo, né, Por isso, na nossa por, vida, né? Então, por assim, a isso ela pedra. representa a estagnação, né? A pedra é É, uma coisa assim parada. então, e aí você precisa o quê? De mais violência na pedra Sim, para que ela sim. possa Acordar. ser criada a coisa com a pedra, né? Sim. Então, essa observação do Arthur eu achei bem interessante também. Mas aqui a gente traz o seguinte, né? Que a espiritualidade ela se debruça sobre a terra a fim de nos auxiliar. A todo instante você vê esses benfeitores espirituais, são os trabalhadores, né, da seara do mestre. Está todo o tempo, até o nosso próprio anjo guardião está sempre aqui nos intuindo para que a gente não saia do caminho desse roteiro divino, né? Uhum. Agora, aí a gente diz assim, né? Que quando a gente atua, né, na seara do mestre, a gente precisa lembrar que não existe, quando eu estou fazendo um trabalho dentro dessa proposta, não é que eu estou fazendo algo
exclusivo para o outro. Porque a gente sempre se coloca que eu estou fazendo, eu estou dando. Mas no momento que você está atuando, você também é beneficiado. Porque você é beneficiado de que forma? Sendo amparado pela proteção do alto. Porque tudo que você dá, você recebe. Então, a gente nunca é uma mão única. A via é sempre mão dupla. Né? Eu estou fazendo pelo outro. Não, eu estou fazendo por mim mesmo. Porque a caridade tem que ser ação. Né? A caridade não é uma coisa parada, é um movimento. Então, é isso que, às vezes, a gente se coloca numa posição de muita arrogância, né? Às vezes, é como se a gente fosse eu estou fazendo, eu estou trabalhando. Não, nós estamos sendo beneficiados com o trabalho que a gente realiza lá pelo outro, né? Por quê? Porque cada um vai receber as sementes e, de acordo com a qualidade da sua terra íntima, ela irá produzir segundo as potências do nosso próprio espírito. Quer dizer, eu vou receber as sementes, mas qual é a terra que eu vou plantar essas sementes? Então, ela vai produzir através da minha terra íntima, do meu coração. Então, a semente pode ser boa, mas se eu trago um coração endurecido, um sentimento de revolta, um sentimento de egoísmo e de não compaixão, o que eu estou colocando que semente eu estou colocando na minha terra? Porque Deus vai nos dar aí o sol, a terra, a chuva, o nutriente. Isso quando a gente fala nessa alegoria, né? Mas o que Deus nos dá? Muito mais para que a gente possa regar esse campo íntimo. Então, a gente tem sempre que observar que nós não estamos fazendo nada a mais. Nós estamos só sendo colaboradores de Jesus e, com isso, a gente está também nos curando. Exato. Sim. Você falou, Julinha, né, do que a gente faz para nós também, né? Porque o que a gente faz por outro para nós, eu lembro, né? A gente fala assim, tudo no universo retumba, né? Você faz, ele repete e volta, né? A gente sempre fala que é da lei do retorno, né? Tá por aí, mas é natural, né? Aquela coisa de você dar e recebe, do Dando eu que se pensar. recebe, né? Não só nos atos, mas até o próprio pensamento, que pensamento também ele é um movimento. Ele também é a palavra que não se diz, mas em ação. Ele também se movimenta no universo. Então, a gente pode não falar, ou então estar agindo de uma forma benevolente, mas com os pensamentos não tão benevolentes assim, esse também vai estar em sintonia e vai te trazer de volta o mesmo tipo de pensamento, não é? Então, quer dizer, Sim. a questão aí não é só fazer, mas é também a vigiar até os próprios pensamentos, porque tem que estar dentro do coração, né? Não é só no movimento, né? Mas tem que estar dentro do coração, principalmente. Vigiar o tempo todo, né? Ficar atento a si, não é ao outro, Olha, não, é a É, nós. A nós nós, né? precisamos ainda, né? Por Muito, conta da nossa imperfeição moral ainda, né? Muito vacilantes ainda na exato. fé. Então, nós precisamos ainda disso, né? Cuidado com as emoções intensas, né? Alegria demais, tristeza demais. Nada disso é muito bom, não, porque tira a gente da órbita, né? Tem que ter um O cuidado. texto já fala, né, que tem que ser esperançoso, né, ter boa vontade e ter sinceridade. Então, Isso. aí o texto já diz isso tudo, né? Então, a gente realmente a gente só colocar em prática, né? Porque às vezes a gente não tem nem, nós achamos assim que nós não somos perfeitos e aí não podemos fazer. Mas a boa vontade fala aí, Jesus fala aí que a boa vontade faz com que a gente faça tudo, né? Que a gente consiga tudo que a gente almeja. Exato, correto. Verdade. Podemos Vamos lá? continuar? Isso. Então vai, Vera. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho
na prestimosa observação de um amigo. Quer dizer, são realmente, nós podemos, uma pessoa, por exemplo, cética, vai ler um livro ou ouve uma palavra, né? Uma oportunidade de ajudar alguém, uma dor, uma perda, às vezes qualquer pequena coisa, quer dizer, pequena aparentemente, pode despertar, mesmo no cético, ou naquela pessoa que ainda não conseguiu enxergar as coisas boas da vida, né? Uhum. Às vezes também, de repente, a pessoa lendo alguma coisa ou estudando, dá assim, feito um flash, né? E a gente diz assim, meu Deus, eu já vi isso em algum lugar, já li, já escutei, e eu não tinha despertado para esse assunto, né? E é assim que acontece. Diria como, por exemplo, eu, né, que trabalhei muito com a terapia de regressão, de repente, num flashzinho, num detalhe, você consegue despertar numa mente que você levou anos estudando e não deu aquele cliquezinho, né? Tudo isso é uma oportunidade, principalmente quando as pessoas são muito endurecidas e tem uma dor, uma perda, né? Falamos até vulgarmente, quem não vai pelo amor, vai, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. E isso é muito real, porque nada melhor do que uma dor, seja ela afetiva, de saúde, uma perda, para fazer com que as pessoas reflitam em determinados momentos, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Eu vou trazer uma passagem que eu achei bem interessante do livro Os Mensageiros, porque essa passagem vai contribuir quando ele diz aqui desses acontecimentos, né? Desse trabalho, né? Dessa observação que a gente precisa ter. Então, lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 24, Aniceto, que é o espírito que comanda aquela reunião, ele está falando com o André Luiz. Aí, no momento de prece, né, junto à Ismalha, a Ismalha está ali para ajudar aqueles irmãos que o André Luiz diz que parecem umas múmias, que estão dormindo. Então, o André Luiz, quando olha, ele diz, nossa, isso parece múmias. Então, Ismalha vai ali para fazer essa prece. E o que acontece? Aí eu vou ler o que está lá no livro, um pedacinho. Cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, a Ismalha, ela tinha uma condição espiritual mais elevada do que todos aqueles, e ela estava colaborando, auxiliando aqueles irmãos que estavam dormindo como se fossem múmias. Então, dela saía uns flocos, que o André Luiz falou que parecia uma neve, né? Dela irradiava isso numa proporção muito grande. Dos outros saíam proporções menores. Então, é o que fala aqui no texto. Cada um vai auxiliar com o que já tem condições. Porque o mestre não pede que a gente, como o Chico dizia, ele não pede que você vá subir o Everest. Ele quer que você se coloque como sendo um instrumento útil e dócil para ajudar o outro. E você ajudando o outro, como eu falei anteriormente, você está ajudando a si mesmo. Então, esse socorro que a gente fala para esses espíritos adormecidos, ele também ocorre para cada um de nós encarnados. A ajuda espiritual, ela vai chegar, ela chega sempre. Nós estamos dispostos, como a Selma falou aí, a ver, a ouvir, a sentir essa ajuda chegar? Porque a gente gosta muito de reclamar. Porque Deus nos dá, mas Ele não dá o que nós pedimos. Porque muitas das vezes o que nós pedimos vai nos prejudicar. Então, o não de Deus é
uma misericórdia para a nossa própria vida. Então, nós estamos dispostos a ver, a ouvir e a sentir ou somente a reclamar? Uhum. Exato. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos continuar? O último parágrafo, né? Não, não é o último ainda não. Não? Não. Seu terreno, não é o último, não. Seu terreno, Isso aí. seu terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas e já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma, né? Eu peguei esse pedaço aí, abrindo o caminho, quer dizer, como se fosse abrindo o caminho para a semente brotar, né? Eu só tenho a dizer isso, porque aqui o texto, para mim, já fala tudo. Abre o caminho para a semente brotar, quer dizer, essa semente nós estamos falando de conhecimento, do nosso coração, do nosso elevar, da elevação espiritual, de modificar os nossos comportamentos, quer dizer, já é mostrando o caminho para a semente brotar. Júlia, sabe, tem alguma coisa aí a falar? Então, eu coloquei, eu fiz como no livro está um parágrafo inteiro, eu fiz um comentário geral, mas eu tirei também, porque assim, quando a gente está falando muito aqui da parábola, né? E está lá no nosso Evangelho um comentário de Kardec, no capítulo 17, quem quiser depois procurar, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 6. Aí Kardec comenta assim essa parábola. A parábola do semeador representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Porque essas leiras são esses sucos que a gente faz na terra, né? Então, a gente vai fazer isso dentro do nosso entendimento, que é o nosso coração. Quantas pessoas há, efetivamente, para as quais esses ensinos são apenas letra morta e que, semelhante à semente que caiu sob as pedras, não produz nenhum fruto? Segue o texto, mas eu peguei só esse pedaço do capítulo 17. Então, quantas pessoas, a Selma também já falou a respeito, né, que esses ensinamentos chegam como letra morta. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido hoje. Mas a semente plantada, ela vai brotar em algum momento na sua existência, mesmo que não seja nessa. Em algum momento aquilo vai florescer. Sim. Exatamente. Continua aí, Vera, que Agora o parágrafo. o verbo humano pode falar, falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, né? Indicando novos rumos. Então, o que eu posso falar desse finalzinho aí? Paulo comparou a espada de dois gumes que penetra no solo e tinha um gume só, que é só para perfurar, né? E quanto mais lutarmos, mais doloroso será o processo. Primeiro vem o chamado sutil, a nossa consciência, né? O convite a nós nos modificarmos. São todos chamados de Deus. Felizes os espíritos que acolhem o caminho do fundo de seu coração, disposto a entrar nessa senda. Os espíritos escolhem seu caminho, né? Cada um escolhe o seu nessa vida, e às vezes nem sempre nós fazemos o melhor. Pensamos até que é o melhor, mas dependendo da nosso adiantamento, do nosso momento, de tudo, nós podemos seguir um caminho errado, às vezes achando que é o correto.
mas estamos aqui nessa reencarnação, para aprendermos, né? E tentar modificar da melhor maneira possível. E é aí que eu termino o meu trabalho. Eu vou comentar quando o Emmanuel coloca para nós aí que mas a palavra do Senhor é imperecível, né? E a gente traz lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 33, essa passagem de Jesus, quando ele diz assim, ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não Não passarão. passaram. Então, é por isso que Emmanuel traz para nós que a palavra do Senhor é imperecível, né? E a gente também vai comentar um pouquinho mais, e eu vou trazer Leon Denis, que eu não posso deixar Leon Denis de fora, né, dos meus estudos, quando ele fala, né, aceita, cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito. Esse anjo da angústia aqui que o Emmanuel nos fala é a dor. Ela vai dar para que ela possa nos conduzir para o rumo, para o caminho certo, né? Como a Vera ainda há pouco falou, né? A gente sempre escuta, né? Que não vai pelo amor, vai pela dor. E realmente isso é isso é da lei, né? Vamos dizer assim, né? Porque o espírito há necessidade de seguir o rumo, né? Que é o rumo para a perfeição, né? Moral. Então, Leon Denis diz para nós, lá no Problema do Ser e do Destino, ele tem um capítulo, que é o capítulo 26, que ele fala sobre a dor. E eu peguei uma frase que ele diz assim: fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. E aí, eu escutei uma palestra do Haroldo sobre a parábola do semeador. Finalzinho dessa palestra do Haroldo, eu falei, gente, eu vou colocar esse trecho da palestra, porque realmente o Haroldo estava muito inspirado. Então, ele disse assim, olha, a parábola do semeador tem duas grandes lições. Palavras do Haroldo, tá, gente? Para quem quer cooperar, a primeira lição da parábola do semeador. Para quem quer cooperar com o divino, primeiro, não queira que alguém receba mais do que tem condições de absorver. Sim. Muitas vezes a gente quer auxiliar e quer que o nosso auxílio se transforme num auxílio milagroso, que vai transformar a pessoa em 10 segundos de espírito imperfeito em espírito puro. Não é assim. Você colabora, mas a pessoa absorve o que ela dá conta. É isso mesmo. A segunda lição da parábola do semeador. Para quem quer ser intermediário das sementes divinas, é o segredo para a construção da nossa felicidade. Se eu permito que os recursos divinos fluam através de mim em favor da felicidade dos outros, eu estou em intenso processo de construção da minha própria felicidade. Então, eu também termino meu estudo com esse trecho da palestra do Haroldo, que eu achei maravilhosa. Cooperar com o divino não é fazer com que o outro aprenda o que eu acho que ele tem que aprender. Ele só dá conta de um percentual e já está bom. E eu tenho que ser intermediário, porque quando eu dou, flui de mim esse benefício do alto em favor do outro. Claro. Então, que a gente possa entender isso e colocar em ação, né, como um aprendizado nosso aí. Obrigada aí pelo estudo. E o ano para todos nós muito bom. De saúde e bastante estudo. Não ficar de bem com a nossa teimosia. A teimosia nos atrapalha muito, mas muito. A mim atrapalha muito. Até porque, né, nós já aprendemos que quando nós encarnamos, nós já
meio que traçamos aquilo que nós temos capacidade de fazer. Os Não, espíritos nós colaboram com passamos. o nosso plano aqui da Terra, dando-nos condições daquilo que ele sabe que a gente não vai poder fazer além daquilo. Então, ele não Sim, coloca. E quando nós insistimos em fazer algo que está fora desse roteiro, digamos assim, porque é para o nosso próprio benefício, é onde nós causamos a dor e o sofrimento, que é onde vem esse anjo da angústia. Porque você sai daquilo que você prescreveu para si está mesmo, programado, né? né? Está Aí programado, né? tá onde É, ocorrem os equívocos, os enganos, onde ocorrem os erros. Aí a pessoa que é mais rebelde começa a dizer que a culpa é de Deus e tudo mais, não é? E sim, é perfeita essa colocação aí que o Haroldo colocou, que a Júlia nos trouxe, né? Muito bom, Serve para nós pensarmos sobre muito isso, bom. refletir bastante, né? E sim. eu espero que esse ano agora de 2025, né, a gente venha mais firme no nosso propósito, realmente de nos esclarecermos e não só esclarecer, mas aprender é importante, mas praticar principalmente, né? Vivenciar o Evangelho de Jesus, que é o mais difícil em nós, mas lembrar sempre, né? E procurar, né? Não sair desse caminho, né? Que é assim que a gente vai melhorando, nos melhorando e melhorando o outro e melhorando o mundo, consequentemente. Com E certeza. todos somos um, não é? Então, Sim. se ninguém tem mais nada a acrescentar, então vamos Bom, encerrar agradecendo, não é, a participação de todos. Lembrando também, vamos divulgar o vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, familiares, né? Cada um vai botando um pouquinho para cada um e assim a gente vai ampliando cada vez mais essa semente, né? Então, semana que vem, dando continuidade. E não esqueçam também de dar o like para aqueles. E semana que vem, quem faz o estudo é o João. Então, João, te fazer a peço que prece, faça a então. a prece de encerramento, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao nosso mestre e irmão Jesus pelos ensinamentos que ele nos deixou, né? Agradecer pela semente que ele jogou para nós. Agora cabe a nós cultivar e colher os frutos, para que possamos sempre estar no caminho da evolução. Um feliz ano novo para todo mundo. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima, nossa mãe. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, uma boa noite para Uma boa todos, noite para né? todos. Não Bom esqueçam, recomeço. Bom não esqueçam, recomeço para todos, não é? compartilhem, divulguem o Espiritismo para atingir mais corações possíveis, tá? E deixe seu like, porque o like também é importante que ele acaba Sim. levando para mais pessoas esse conteúdo, tá bom? Gente, uma Bom, boa gente, noite para boa todos. noite, boa noite. Boa noite para todos. Espero que Boa tenha noite. colaborado um pouquinho aí.